Bom dia, povo de Deus. Eu saúdo a todos com a graça e paz do nosso Senhor. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra de renovo, uma palavra de fortaleza, uma palavra de alegria e esperança para o teu coração. Essa madrugada, o Senhor falou comigo uma palavra. E eu acordei, Acordei assim, tremendamente alegre e feliz para poder ler a palavra que o Senhor tinha falado comigo na madrugada. Eu falei, algo o Senhor quer dizer, algo o Senhor quer falar. E aí, quando eu fui meditar na palavra, que foi Mateus 1:5, eu li a seguinte passagem, que diz assim: Salmo gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. E eu comecei a reler várias vezes essa palavra e fiquei me perguntando, meu Deus, o que o Senhor quer me dizer com essa palavra? Li, reli, fiquei pensando, repensando, e eu lendo novamente, o que é que o Senhor quer me dizer quando Ele diz? Porque foi bem nítido quando o Senhor me disse Mateus 1:5. E eu comecei a meditar e comecei a reler a palavra novamente. Salmo gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé, que a gente sabe que foi o pai de Davi, né? Ou seja, essa passagem ela fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. E eu fiquei me perguntando o que é que o Senhor quer me dizer nessa passagem. O que é que o Senhor quer falar sobre essa genealogia de Jesus Cristo? E aí o Espírito Santo falou no meu coração. Raabe, lembra de Raabe? E aí eu fui começando a retornar na minha memória a história de Raabe, todo aquele contexto do que aconteceu e por que hoje ela é mencionada, né, na palavra de Deus com honra. Eu vou ler do início para vocês entenderem melhor, que começa assim. Do versículo 1 ao seguir, que diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmo. Salmo gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. E comecei a ler essa passagem e ver só genealogia, e pensando com o Senhor, que esses nomes diferentes, que muitos deles a gente desconhece, pode edificar, pode dizer algo ao meu coração. E o Senhor, ele é muito perfeito. Quando Ele dá uma palavra pra gente, com certeza tem fundamento. Algo Ele quer mostrar profundamente, intimamente dentro da gente. Não para edificar só a nossa vida, mas para edificar a vida de muitos também. E o versículo 6 a seguir diz assim: Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que fora mulher de Urias, né? Da que fora mulher de Urias, que foi Batseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e aos seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eliazé, Eliazé a Matã, Matã a Jacó. Quando a gente lê toda essa história da genealogia de Jesus na Bíblia, eu já li algumas vezes, a gente acredita que pode ser algo impossível de nos edificar, porque tantos nomes desconhecidos que a gente não conhece, e para a gente entender profundamente essa genealogia, a gente teria que vir e ler outros livros anteriores para a gente entender
quem foi cada homem, qual foi a importância deles naquela época, para a gente poder entender quem era pai, quem era filho, quem era neto, bisneto, tataraneto, e às vezes se torna uma coisa tão cansativa que a gente não quer ler essa parte da Bíblia. Mas creio eu que tudo que está na Bíblia, se o Senhor colocou, ele tem propósito. Eu tiro por mim, porque eu sempre fui, de quando chegar nessa parte da genealogia, esses tantos de nomes, tribos, eu pular por achar que nada ali ia me edificar. E justamente nessa madrugada, o Senhor me deu uma passagem nessa genealogia, para que eu viesse a ministrar, primeiramente ao meu coração e depois ao coração de vocês. E continuando no versículo 16 a seguir, diz assim: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, mais 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14, ao todo, ou seja, 42 gerações até chegar o Messias, né? O versículo 18 vai dizer o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, mantido relações, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, ou seja, difamar, resolveu deixá-la secretamente, abandoná-la secretamente. E quando eu li essa passagem, eu fui muito além do versículo que o Senhor me deu sobre Raabe, e comecei a ler todo o capítulo 1, para ter um conhecimento melhor do que o Senhor queria falar ao meu coração. E nessa passagem aqui, quando José, ele pensou em seu coração, ele planejou deixar Maria, porque ele não entendia, né? Jamais passaria na cabeça dele uma explicação de Maria estar grávida, sendo que ele nunca manteve relação com ela. Ele era o noivo dela. E o Senhor falou fortemente ao meu coração nesta passagem. Algumas pessoas vai precisar passar por algo incondicionalmente em relação ao entendimento que muitos não irão compreender. Algo tão grande, tão divino, tão perfeito, mas que aos olhos humanos será incompreensível. E muitos irão te julgar. Muitos não irão entender, como José. Ele não compreendeu, não entendeu. E muitas das vezes na vida da gente, quando a gente passa por uma situação que a gente não consegue compreender e nem entender, a gente começa a tomar atitudes erradas, por nos apoiar no nosso próprio entendimento. E José, ele se apoiou no próprio entendimento dele e recuou. E recuou, a gente como ser humano falha, a gente tende a isso, a querer recuar, né? Não enfrentar o problema, não ir a fundo para tentar entender o que é que está acontecendo, viver com os olhos da fé, como a Bíblia diz, né? Que precisamos viver por fé e não por vistas, porque muita coisa na nossa vida é enganosa. Se a gente for tentar entender tudo com nossos olhos, não vamos compreender, só vamos nos frustrar, desanimar. Então a gente tende a isso, a gente não quer avançar, né? A gente recua, prefere abandonar, deixar de mão, e foi o que José fez. E muitas das vezes é isso que acontece. Então eu te digo nessa manhã, fica firme porque o mesmo Deus que vai permitir essa situação na tua vida, essa coisa grandiosa, que aos olhos do mundo, aos olhos humanos, jamais ninguém vai conseguir compreender. Vai ser o mesmo Deus que vai te dar vitória. Porque no versículo 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, ele pensando, ele tramando não usaria esta palavra, ele criando um plano, né, de abandonar a sua noiva. Enquanto ele estava pensando nessas coisas, apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi,
Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. Não se aflinja, meu irmão, não se aflinja, minha irmã. Se aos olhos do mundo ninguém entende o que você está passando, se as pessoas querem te abandonar, por te julgar, por não compreenderem algo divino que o Senhor está depositando ali nas tuas mãos. Porque o que o Senhor estava depositando na mão de Maria era algo para abençoar a vida dela, a vida do noivo dela, de toda a família dela e de toda a nação, de toda a nação. O que o Senhor colocar nas tuas mãos vai ser para abençoar a tua vida e a vida de muitos. E o anjo disse mais: ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus vai ser sempre contigo. E jamais ele vai permitir. Ele mesmo vai te honrar. Jamais ele vai permitir que você seja abandonada ou abandonado. Ele vai criar situações para que o que esteja oculto venha a ser revelado, mas através do poder dele, através da vontade dele, através dos caminhos dele. Toma essa palavra no teu coração. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Às vezes você pode estar achando que é impossível essa situação se reverter, né? Mas eis o milagre aqui. Se for necessário, o Senhor dará um sonho a essa pessoa que precisa tanto saber tudo que Deus tem reservado para a tua vida, que através dessa missão, dessa situação que você está passando, vai ser algo grandioso para abençoar a tua vida e a vida de muitos. E o Senhor, ele vai dar essa ordem. Se preciso for em sonho, ele vai dar essa ordem. E tudo será resolvido para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O Senhor falou fortemente também ao meu coração em relação a 5 mulheres. Essa passagem relata 5 mulheres que foram chamadas para grandes coisas e tiveram seus nomes de honra participados na palavra do Senhor, né? Suas histórias marcadas dentro da palavra, que hoje serve de exemplo para as nossas vidas. Que foi Tamar, Raabe, Batseba, Ruth e Maria. Essas 5 mulheres, elas foram profundamente abençoadas e tiveram a honra, né, de participar da linhagem do Messias e de estar hoje registrada na Escritura Sagrada, a história de cada uma delas, porque naquela época passou muitas mulheres que não tiveram, né, suas histórias registradas aqui como exemplo hoje, exemplo de vida, de fé, de garra, de perseverança. E as que tiveram algumas com algumas passagens, né, de dor, de sofrimento, e outras como mau exemplo, justamente para que hoje a gente venha poder compreender essas coisas, para não cometer o mesmo erro que elas. Mas com essas 5 mulheres foi diferente. Cada uma, ela teve uma trajetória marcante, principalmente envolvida em situações imorais, sexuais, e mesmo assim o Senhor honrou, abençoou, perdoou e mudou a história de cada uma delas. Tirando Maria, que Maria ela é considerada uma judia pura entre todas as mulheres, humilde, né, e honesta. Por isso que ela foi escolhida dentre todas para poder gerar o Filho de Deus, para gerar Jesus. Maria foi uma situação totalmente diferente. Mas o que é que eu quero trazer com isso? Independente de você estar no caminho certo, né? Como Maria,
que Maria ela trilhava um caminho de paz, de sabedoria, de perseverança, de fé, de confiança, de humildade, de mansidão. E ela foi digna de receber um milagre, uma bênção grandiosa que mulher nenhuma recebeu. E da dimensão que Maria recebeu, poderá receber nos dias de hoje. Então, Maria, mesmo por estar fazendo todas essas coisas, cumprindo o chamado do Senhor para a vida dela, ela alcançou essa bênção do Senhor. Isso não quer dizer que as demais, que não está no caminho corretamente, cumprindo a vontade do Senhor em sua vida, ficará abandonada definitivamente pelo Senhor. Não. Por isso que essa passagem traz todas essas mulheres que algumas erraram, né? Algumas não eram consideradas o povo de Deus, mas passaram a ser. O que é que eu trago com tudo isso? Que através do arrependimento, através do mover do teu coração, da disposição de buscar o Senhor e mudar a tua vida e fazer algo bom para o Senhor, tua vida vai ser transformada. Você receberá honras e bênçãos. Participará de coisas grandes como essas mulheres participaram. Elas são participantes da descendência do Messias, do Filho de Deus, do Salvador da terra. Essas mulheres elas tiveram essa honra e, muito além disso, tiveram seus nomes registrados nas Escrituras Sagradas como exemplos de mulheres que foram abençoadas e transformadas, contando as suas histórias difíceis, para que a gente venha também, através dos seus erros, não cair nos mesmos, né? Então, se hoje você que se sente desanimada, você acha que o Senhor te abandonou, se devido ao teu pecado, ou por você não estar nos caminhos do Senhor, né? Você não fazer parte do povo de Deus, você acha que o Senhor jamais poderá te acolher, jamais poderá mudar a tua história, derramar bênçãos sem medidas na tua vida. Você está enganada, você está enganado. O Senhor, Ele faz grandes coisas muito além do nosso entendimento. Temos o exemplo aqui de Raabe. Raabe não era o povo de Deus. Raabe não era de nenhuma das 12 tribos do Senhor. Raabe, ela não era uma verdadeira remanescente. Raabe era apenas uma inimiga do povo de Deus, prostituta, mas que teve um chamado de ajudar a cumprir uma missão que foi determinada pelo Senhor dentro de Jericó, e ela dispôs o coração dela para colaborar e ajudar nos planos do Senhor, sabendo também que o Senhor, Ele faz todas as coisas, né? Que não é o nosso mover, a nossa disposição de ajudar que vai interferir nos fatos final de se cumprir a promessa do Senhor, não. Porque somos nós que precisamos dEle. Mas o Senhor deu essa oportunidade a Raabe de fazer algo para o Senhor, e Raabe abraçou com toda a fé, com toda a garra, com toda a determinação, e Raabe teve a sua vida transformada. Ela casou com um soldado, um verdadeiro homem de Deus, teve a sua descendência, Boaz, que participou da linhagem do Messias. Temos também Batseba. Batseba já era uma judia, já era uma mulher, um povo remanescente do Senhor, mas porque ela estava nos caminhos do Senhor, porque ela estava vivendo, né, debaixo das leis, dos estatutos do Senhor, ela poderia não ser suscetível a vir a pecar e a falhar. Não, porque a palavra do Senhor diz que precisamos vigiar o tempo todo. A nossa carne é fraca, a nossa carne é falha, né? Ela contende com o nosso espírito todos os dias. O espírito está pronto, mas a carne não está. Então, se a gente não vier a vigiar, se afastar da presença do mal, a gente está suscetível a cair também. E o Senhor, Ele usou de graça com Batseba, de misericórdia, porque Batseba, ela era uma adúltera. Ela adulterou, ela cometeu um dos pecados mais gravíssimos. E naquela época, quando a mulher adulterava, a sentença dela é ser apedrejada até a morte. E, no entanto, o Senhor, Ele usou de misericórdia, porque Batseba,
moveu o coração dela para se arrepender verdadeiramente. Claro que ela não deixou de arcar com as consequências do pecado dela. Batseba, ela viu muito sangue sendo derramado, a família sendo destruída, muitas brigas e contendas, a unidade sendo rompida e o pior, o primeiro filho dela foi levado pelo Senhor, pela decorrência do pecado, da desobediência. Mas depois quando ela se entregou, se arrependeu verdadeiramente, o Senhor mudou a história, deu uma promessa, deu um filho, deu Salomão, que foi um dos homens mais sábios que existiu naquela época, né? E reinou com grandes riquezas e poder que só o Senhor poderia ter para dar a ele. Então, se você cometeu algo muito sério, ou se você comete, é tempo de se arrepender. É tempo de buscar a face do Senhor. Não creia nas mentiras do diabo. Não permita que ele fale aos teus ouvidos que a tua história acabou aqui, que para você não tem mais jeito, que o Senhor jamais, que o Senhor não te ama, que o Senhor jamais vai querer mudar essa história suja, pecaminosa para uma história de honra, de bênçãos. Pegue o exemplo de Raabe, pegue o exemplo de Batseba, independente se você está nos caminhos do Senhor ou não. Raabe não era dos caminhos do Senhor, pecou, pecava, foi abençoada, teve sua vida transformada. Batseba era dos caminhos do Senhor, era o povo de Deus, e mesmo assim não isentou dela cometer o adultério. E hoje a gente passa muito por isso no dia a dia, né? As pessoas não entendem, acham que o povo de Deus, ele é perfeito, ele não está suscetível a cair, a cometer alguma coisa, né? E não é assim que as coisas funcionam. Se a gente não vigiar, como eu falei anteriormente, ninguém está suscetível a errar. Por isso que precisamos estar sempre em vigilância, orando, buscando ao Senhor, nos santificando a cada dia, porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele brama como um leão ao nosso redor e derredor, esperando a quem ele possa tragar. E o momento de Batseba ali, mesmo ela sendo uma mulher de Deus, né, do povo de Deus, das tribos, uma remanescente, Batseba ela não vigiou, e por um momento de fraqueza ela caiu e adulterou. Mas o Senhor usou de misericórdia e transformou a vida dela. Mas quando houve o arrependimento, tem que existir o arrependimento verdadeiro do coração. Sem arrependimento, nada pode acontecer. Bênçãos e honra nenhuma pode recair sobre a tua vida. Já Ruth era inimiga do povo de Deus. Ruth era moabita. Ruth era uma mulher moabita. Não seguia os princípios, adorava outros deuses, né? Mas porém passou por um total momento de dor, de sofrimento, quando ficou viúva e principalmente sem deixar descendência, né? Só que Ruth, ela não permitiu se abater. Ruth, ela se levantou e resolveu entregar a vida dela verdadeiramente ao Senhor. Ruth, ela teve um ato de fé, de disposição, de mudar. E através desse ato que ela teve, o Senhor transformou. Ela disse que a partir de hoje, o Deus da sogra dela, de Noemi, seria o mesmo Deus dela. E para onde ela fosse, ela estaria também. E assim o Senhor agraciou, o Senhor abençoou Ruth. E a descendência dela faz parte da linhagem, né? Tamar foi outra mulher que não era do povo de Deus, era uma descendente dos cananeus, inimigo também do povo de Deus, mas casou com um rapaz da tribo, né? Da tribo de Judá. Só que passou também por um momento de dificuldade, perdeu seu primeiro marido. E naquela época, quando você ficava viúva sem deixar descendentes, era uma verdadeira desonra. Então teria que casar o irmão, que fosse solteiro, com a viúva. Então bem assim Judá fez, casou Tamar com o segundo filho. E mesmo assim o segundo filho morreu também. Mas morreu porque ambos faziam o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor entregou eles à morte. Então restou um terceiro filho, que era o mais novo. Judá, como pai, para poder permanecer o nome da família e deixar a descendência, queria casar o mais novo com Tamar.
Só que Tamar já estava num auge de tanta frustração, de medo, de desespero, de desânimo, de incerteza, que Tamar achou que não daria certo. Então ela, pela insensatez do seu coração, criou um plano, né? Um plano louco lá na cabeça dela, se disfarçou de uma prostituta para poder manter relação com Judá, seu sogro, para poder manter a linhagem. Foi erradíssimo o que ela fez, os meios que ela alcançou para conseguir, né, ter deixado a descendência, mas o Senhor também ele sonda o coração. Por mais que foi um erro gravíssimo que ela cometeu, né, o Senhor usou de graça, misericórdia com ela e abençoou, e ela deixou a descendência dela, que hoje faz parte da linhagem do grande Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que é que eu quero trazer com tudo isso? Quando o Senhor me deu essa palavra, cada mulher ela tem uma história diferente. Uma história de dor, de frustração, de pecado, principalmente nas áreas sexuais e imorais, né? Só que o Senhor disse ao meu coração hoje que Ele não faz acepção de pessoas. Se você está nos caminhos do Senhor e você pecou, ou você está pecando ocultamente, se você se arrepender verdadeiramente das suas práticas erradas e se voltar a tua face para o Senhor, Ele é perfeito para te abençoar, para te limpar, para te ajudar, para te fortalecer, para retirar esse mal da tua vida e te dar uma nova vida de bênção, de paz, de prosperidade, de honra, o teu nome escrito no livro da vida. Se você não faz parte dos caminhos do Senhor, mas o Senhor está te dando essa oportunidade, como deu a Raabe, de servir a Ele. Se o Senhor está criando hoje situações na tua vida, para tu poder vir servir a Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade, não deixe o inimigo botar nos teus ouvidos que tua história está perdida, que é o ponto final, é o fim para você, não. O Senhor está te dando essa oportunidade para você agarrar, porque Ele quer te abençoar. Ele quer te dar honra, Ele quer te dar vitórias. Então, independente se você serve já ao Senhor, se você não serve, se você foi ou é prostituta, se você cometeu um pecado gravíssimo ou não cometeu, ou se você é santa e pura como Maria. Quando eu digo santa, não é de ser santo, porque santo só Jesus, é de estar buscando a santidade diariamente, como Maria fazia, e você está verdadeiramente no centro da vontade do Senhor. Glória a Deus, a bênção maior vai vir nas tuas mãos, como veio para Maria, gerar o Filho de Deus. Então, assim, independente de cada história, de cada situação, independente do que você está fazendo, ou você fez, ou você deixou de fazer, creia no Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Fortalece o teu coração, busque disposição de vir servir, abrace todas as oportunidades. É tempo de arrependimento. Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando. E Ele quer te levar. Quando Ele voltar, Ele quer achar a noiva dEle. Ele quer achar a noiva dEle atenta. Ele não quer achar a noiva com a luz apagada. Seja luz nessa terra. Tenha a sua história mudada. Busque isso do Senhor. Porque o Senhor, Ele te ama incondicionalmente. E Ele está disposto a mudar a tua história. Ele está disposto a te ajudar a se libertar de todos os teus maus caminhos, todos os teus maus pensamentos e sentimentos, e você ser verdadeiramente uma mulher virtuosa, uma mulher honrada, como todas essas foram. E o interessante é que o Senhor faz o velho se transformar em novo. Todas essas coisas, essas decisões erradas, pensamentos errados, atitudes erradas que essas mulheres teve naquela época foram apagadas, foram aniquiladas, foram limpas e restauradas pelo Senhor. E hoje elas são motivos de vitória, de honra, de exemplo a seguir nessa terra. Eu quero orar por você. Pai amado, querido Senhor Jesus, louvado e engrandecido és o teu santo nome. Toma, meu Pai, toma essas pessoas nas tuas mãos. Todas que estão ouvindo, meu Pai, esse áudio agora nesse momento. Quando o Senhor ministrou no meu coração sobre essa palavra, Mateus 1:5, sobre a história de Raabe, dessas mulheres, o Senhor só quis dizer tremendamente que o Senhor está à porta batendo, e aquele que abrir, o Senhor entrará e ceiará com ele, porque o Senhor ama o teu povo incondicionalmente. O Senhor tem prazer na vida e não na morte. Ah, meu Pai, que essa palavra seja impactuada no coração daqueles que venham a ouvir. Que todo mal pensamento, sentimento,
toda legalidade, toda legião maligna que aprisiona, que deprime, que vem com contrariedade, seja quebrada no poder do nome de Jesus. Toma, meu Pai, o teu povo nas tuas mãos. Quebranta a alma e o espírito, para que venha receber de ti e buscar disposição, força e coragem para vir te servir, para cumprir os verdadeiros propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu louvo e te agradeço por essa palavra, meu Pai. E eu venho não através do meu nome, mas através do teu nome, abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha um dia de vitória, de paz, e que Jesus te abençoe grandemente. Um forte abraço, fiquem com Deus.